noite, bem-vindos ao Grande Entrevista, um programa semanal com convidados especiais. E este é mesmo, é um jovem jogador de futebol, natural de Abragão, do concelho de Penafiel, Mauro Ribeiro. A partir de ontem ou desta semana é jogador do Sport Lisboa e Benfica. Bem-vindo. Muito é um obrigado. gosto enorme. Acho que é esta semana, não é? Quando é que assinaste o contrato? Assinei contrato há mais ou menos uma semana e fui apresentado agora mais ou menos há 3 dias. Há 3 dias, não é? Ainda está quentinho. É verdade, ainda está assim uma coisa recente, mas... Ó Mauro, um jovem de Abragão, do concelho de Penafiel, uma freguesia muito bonita, digamos, diga-se passagem, mas muito no interior do concelho. Como é que se começa a sonhar no futebol? Eu quero começar aí até chegarmos ao Benfica, mas no Abragão, quais foram as ruas que tu jogaste, quais foram os campos que tu começaste a jogar, quais foram os teus amigos que começaste a jogar futebol? Era assim, eu sempre estive muito ligado ao futebol, mesmo por toda a minha família, os meus tios sempre jogaram futebol, não em grandes clubes, digamos, mas sempre jogaram ali pelo Abragão e assim. E o meu pai também, na altura, era gerente do bar dali do campo do Abragão, então sempre que havia jogos eu ia com ele e ele já me tinha dado umas esteiras, as minhas primeiras esteiras e assim, e eu mesmo como aquilo era futebol, digamos, amador, eu no intervalo dos jogos ia para o campo, ia dar uns toques na bola e depois no fim ficava lá enquanto ele arrumava aquilo, também ficava lá. Então sempre tive assim, essa paixão foi desde cedo pelo futebol. Nessa altura, lá nesse clubezinho de Abragão, qual era a tua inspiração? Onde é que tu gostavas de chegar? Qual era o clube que gostavas de chegar? Era o Penafiel? Nessa altura pensavas muito no Penafiel? Por acaso até não, porque eu naquela altura até já nem me recordo muito bem se conhecia o Penafiel basicamente por aí. Era mais pela televisão, como jogadores como, sei lá, Messi, por aí, sonhava com qualquer criança um dia poder estar ali, não sei, até naqueles momentos de pausa, tipo no intervalo e assim, até dava com aquelas brincadeiras do género, a fazer-me passar por um certo jogador e assim, então tinha sempre isso na cabeça. Depois lá está, o meu pai é que se calhar viu que a minha paixão e assim, e depois é que me... E a escola, no meio disso tudo? Começaste a faltar à escola ou a escola sempre foi algo que tu sempre tiveste? Não, lá está, os meus pais também sempre incutiram-me o facto de saber distinguir, tanto dava para o futebol como para a escola, então sempre continuei na escola sem faltar e assim. Depois chega uma parte mais à frente, entre aspas, da curta carreira, que já começa a ser um bocado mais difícil. Complicado. Sim. E então, mas aí aparece o Penafiel, digamos que o Penafiel é o primeiro clube que tu começas a jogar futebol, um clube da segunda divisão na altura. Isso já foi, para ti já era uma conquista. Sim, eu ia todo contente para os treinos e para mim adorava andar lá, jogar e tudo mais, apesar de não ser um nível muito competitivo naquela altura. Foi uma experiência que gostei muito, que íamos ali treinar, aquilo parecia mais uma coisa entre amigos, que nos divertíamos muito ali a jogar. Quanto tempo é que tiveste no futebol com o Penafiel? Eu penso que 3 anos, que eu cheguei ali na altura, o escalão ainda era peninhas, era mesmo um nível mais baixo. Depois, tive lá meio ano, só que depois subi logo, eu não tinha acabado o meu ano de peninhas e eu subi logo para a escolinha, já começava a ser mais a sério. Lembras-te desse treinador? Lembro-me que ele até há pouco tempo, acho que deu uma entrevista, que era o Sr. Manuel Pautinho. Muito bem, Pautinho, que também foi treinador do Rui Caetano, penso eu. Sim, provável, que ele já está lá há muitos anos. Recordo-me sempre dele, que foi o meu treinador logo o primeiro, foi o Manuel Pautinho, juntamente com o Dias, que também jogou no Penafiel mais tarde. Foi logo esse o meu primeiro treinador. Foi capitão, o Dias foi sim, capitão do Penafiel. Depois também tive outro treinador que ainda hoje é o dia que passo muitas vezes por ele e cumprimento, que é o Babá também. O Babá. Também tive o Babá como treinador. Que é uma referência no Penafiel. Penafiel. Sim, é uma referência. E depois acho que só tive mais um ano com o Mr. Pedro Valdemar, que entretanto também já chegou para a Primeira Liga e assim, e depois foi o ano que saí. E tu saíste para onde? Aqui é que está. Para onde é que foste? Quando saí do Penafiel, fui para o Porto. Futebol Clube Porto? Sim, Futebol Clube Porto. E tiveste lá quantos anos? Eu penso que foram 8. 8 anos. E essa experiência foi... Como é que um miúdo, na altura tinhas que idade? 13? 10 por aí. 10 anos. Miúdo com 10 anos, ir para um clube como o Futebol Porto, campeão, referência aqui no Norte. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência boa.
porque lá está a diferença entre o Penafiel e o Porto, é muito notória, assim. Então tive experiências muito boas que, para me formar, tudo mais, foram experiências boas, mesmo em termos de. O Porto tem como os clubes grandes têm uma coisa, por exemplo, torneios, fazem muitos torneios para fora e tudo mais. Isso dá-vos experiência, Sim, não é? dá-nos experiência porque jogámos contra basicamente jogadores de todo o mundo e conhecemos o futebol basicamente de todos os cantos. Então foi uma experiência boa. Depois, ao fim de 8 anos, aí no Futebol Porto, passaste as camadas todas, estamos a falar nos iniciados, nos juvenis, nos júniores, foste à seleção? Não, à seleção não cheguei a ir. Cheguei a ir Nunca só, foste à seleção? não, seleção não. E depois aparece o Rio Ave. Como é que aparece o Rio Ave? Foste emprestado? Não, eu acabei o vínculo com o Porto. Mas não era o teu objetivo ficar na equipa principal ou chegar num dia ao Estado Dragão, a equipa A? Não, porque... Só pensaste sempre na formação? Não, se calhar na altura até poderia ser um dos objetivos e tudo mais, mas depois, por várias coisas, depois acabou a minha ligação com o Porto e eu segui a minha carreira e depois apareceu o Rio Ave numa altura, mesmo em termos de pandemia, foi assim um bocado... Não digamos difícil, mas um bocado esquisito. Diferente. Sim, diferente, uma coisa... Estamos a falar de jogos sem público. Sim. Isso faz muita diferença, não faz? Faz. Não temos aquela, entre aspas, aquela, não é bem pressão, mas a sentir aquela... O apoio, a pressão. Apoio do público, sim, É? digamos Isso assim. também é importante, sentirmos pressão quando estamos no jogo. Mas realmente foi um ano atípico. Mas, digamos, só poderá dizer que daí sai o contrato da tua vida. Sim, é verdade. Foi no Rio Ave que disputaste o Benfica. Sim, porque o Rio Ave, lá está. Agradeço muito ao Rio Ave porque me deu, entre aspas, asas para vir mais à frente, porque me permitiu jogar, se calhar, que se estivesse em outro clube, não poderia jogar, porque eu ainda era júnior e há muitos clubes que ainda não têm o campeonato sub-23 e este ano os únicos campeonatos de formação, que já não é bem formação, mas que arrancaram, foi o de sub-23. E então tu nunca tiveste parado? Então eu nunca tive parado, continuei sempre a jogar e depois, a meio do ano de sub-23, subi para a equipa B do Rio Ave e continuei a jogar na mesma e mais para o fim do ano também cheguei a ir treinar com a equipa principal e tudo, e lá está o que eu estava a dizer. O Rio Ave deu-me asas para chegar mais à frente, sim. O Rio Ave desceu este ano, foi muito triste para vocês, não é? Sim. É um clube que merece realmente estar sempre na primeira divisão, mas pronto, os resultados esportivos não foram os mais felizes. E como é que foi o ambiente quando se vê assim um clube desse descer? Apesar de não fazermos, estávamos nos 23 e na equipa B, apesar de não fazermos parte da equipa A naquele preciso momento, gostávamos sempre de ver o nosso clube, o clube que representámos, a não conseguir os objetivos que queria e assim, sendo mais que começou uma época, digamos, quase de sonho, que poderia até ter chegado à Liga Europa, eliminou o Besiktas e mesmo o Milan ia conseguindo eliminar. É sempre mau para nós ali nos escalões mais abaixo vermos que o clube que queríamos chegar na altura, que era chegar à equipa principal do Rio Ave, que não estava a conseguir os seus objetivos. Como é que acontece o Benfica? Foi a tua equipa, as pessoas que gerem a tua carreira, ou foi realmente despertaste a atenção do clube? Acho que foi um misto de ambas as coisas. Eu fiz uma época muito boa, muito consistente, então mesmo quando joguei fui ao Benfica jogar, não foi um jogo que por acaso até ganhamos lá, penso que joguei muito bem e tudo mais, até na assinatura de contrato falámos desse tal jogo, mesmo agora quando fui assinado pelo Benfica, e também no facto de ter uma boa empresa a trabalhar comigo, um bom staff e que tem-me ajudado em tudo. É projetar. Sim, tem-me dado todos os materiais, digamos assim, para eu conseguir evoluir. Mauro, mas vai haver aqui uma mudança, portanto estamos Rio Ave, não é perto de Penafiel, mas está a norte, é distância de carro, 45 minutos. Lisboa vai ser a tua nova cidade. Portanto, estás com algum receio, tens algum friozinho aí nesse peito, mudança, porque vai ser tudo novo para ti. Sim. Não, acho que não tenho bem um friozinho, acho que estou muito motivado para começar a jogar e a treinar e tudo mais, porque lá está, neste momento foi a maior conquista da minha vida em termos profissionais e assinar pelo Benfica, que não é o maior clube português e nota-se a todos os níveis. Eu quando entrei na academia e vi aquilo... Eu nem há bocado estávamos a falar nisso. Quantos campos tem o Benfica?
Penso que 10, 12, é por aí. Sim. É muito campo. É muito campo. Ficaste fascinado com as condições que eles apresentaram? Sim, porque às vezes até pensámos assim, o que é que precisamos de mais? É que fornecem-nos tudo, temos ali tudo ao nosso dispor, acho que só temos de aproveitar e desfrutar disso. Mas a escola não acaba, ou vais continuar? Para já ainda acho que não vou continuar para já, vou fazer uma pausa, acabei o meu 12º ano e tudo mais, agora se calhar vou fazer uma pausa. E depois poderás, sim, depois um dia, quem sabe. Sim. Como é que a tua família e os teus amigos estão a reagir a esta nova aventura da tua parte, a chegar a um clube como o Benfica? Penso que estão a reagir bem, acho que sobretudo sentem orgulho de mim, pelo meu trajeto, e acho que, como é que eu ia dizer, eles sentem tanto como eu, que é uma conquista grande para mim, e eles estão-me a dar todo o apoio necessário e assim, e vão fazer mesmo. Tentam-me transmitir que nunca vou estar só, mesmo sendo, lá está, como disse anteriormente, sendo longe e tudo mais, não sendo aqui perto, que tentam-me dar sempre apoio e tudo mais. Vais chegar ali, vais ter montes de amigos e tudo começa, talvez, e como tu dizes, essa motivação por jogar futebol, as saudades vão ser ultrapassadas. Sim. Qual é o teu objetivo no Benfica? O meu objetivo no Benfica é chegar à equipa principal do Benfica e jogar, lá está, naquele estádio que... Houve, além do Benfica, houve mais clubes interessados em ti, que mostraram interesse em ti? Sim, houve mais, mas... Queres falar? Porque lá está, houve o Benfica e eu, sem hesitar, falei logo com os meus representantes e com o meu staff e disse logo que era aquilo que eu queria. É o Benfica que eu quero. Sim, era o Benfica que eu quero. A Seleção Nacional é uma das tuas ambições também, representar a seleção. Também, como é óbvio. Qualquer jogador português sonha em vestir a camisola da seleção. Acho que é um momento de orgulho. Falaste no Messi. Sim. Não falaste no Cristiano Ronaldo? Não falei porque na altura... Identificas-te mais com o Messi porque eu olho para a tua estrutura e vejo realmente um Messi, não um Cristiano Ronaldo, mas é mais por aí, tu identificas-te muito com o futebol, com a bola, com o Messi. Identifico-me com o futebol do Messi, mas lá está... O Cristiano. O Cristiano. É o Cristiano. Sim. E acho que é o meu jogador preferido e o jogador que eu tento seguir sempre, porque é um exemplo para todos. O trabalho que ele faz todos os dias, ao longo destes anos todos, é um exemplo para todos. Mauro, fala-se tanta coisa do futebol, não é? Os jornais todos os dias falam coisas do futebol. Tu não tens medo desse mundo? Tu não sentes que é realmente como às vezes a comunicação social cá para fora, que os jogadores muitas vezes são aproveitados por empresários e hoje estás no Benfica, amanhã dá jeito de ir para outro clube para ganhar dinheiro. Tu não tens medo disso? Ou sentes isso também? Não, porque antes se calhar teria assim um bocado medo e se calhar também já passei assim por uma ou duas coisas assim mais impróprias, digamos, mas lá está, eu sinto que neste momento estou mais focado em mim, não ligo muito a esse tipo de coisas, entre aspas, criei uma bolha e lá está, e isso do staff e tudo mais, tenho um bom staff que me ajuda em tudo, mesmo em todos os aspectos, desde treino, alimentação e até mesmo esse mundo por fora. Como é que é um dia teu normal, para as pessoas saberem? Porque para ser jogador de futebol é muito bonito, mas há muitos sacrifícios. Sim, não é? sim. Como é que é um dia teu? Como é que é o teu pequeno almoço? Como é que é o teu almoço? Como é que é o teu jantar? Como é que tu te divertes com os teus amigos? Como é que é? Eu tenho sempre aquela rotina de acordar cedo, depois tenho o plano, lá está o plano alimentar, como sempre aquilo que diz lá e assim, depois estou um bocado a ver uma série, sei lá, a ler um livro ou assim. Não, isso não. Bares? Não. Não. Agrival? Hã? Agrival? Não, isso também não. Não, porque já é em tempo de coisa. De pré-época? Sim, de pré-época. Só mesmo férias de tudo, talvez possa sair um bocado, normal, mas durante a época não dá para essas coisas porque não é. Se uma pessoa realmente quer uma coisa, tem que fazer por ela. E é incompatível a vida de jogador de futebol com essa vida de noite e assim. Boémia, não é? Sim. Mas não sentes às vezes saudades de ver os teus amigos? Olha, Mauro, vamos ali e tal.
Vamos até a Praia de Boeira, vamos até Eja. Sim, isso é normal. Mesmo, ou muitas vezes. Mas às vezes é um sacrifício, não é? Não é tudo tão bonito como as pessoas pensam, não é? Não, pensam que é fácil. Chegar lá, jogar a bola, é. Mas lá está, depois verem os colegas mesmo ao acordar. Nós acordamos, eu falo por mim, acordo cedo para fazer a rotina, lá está, para ter aquela rotina sempre no sítio. E às vezes pegar no telemóvel, ir ao Instagram, ver uma história e ver um amigo meu do género há 2 horas, sei lá, a divertir-se e assim, uma pessoa fica também normal, Claro, esse normal. Claro, tens 18 anos. Não é? Sim, tenho 18 anos e uma pessoa fica assim, se calhar também gostava e assim. Mas depois acho que ao longo do tempo vamos começando a mentalizar e já fica uma coisa, como é que digamos, normal. Pois, uma coisa normal naquilo já tem... E namorar? Também namoras? Namoro. Como é que vai ser? Acho que vai ser... Não vai ser difícil, porque Lisboa também não é assim tão longe e sabemos, eu e a minha namorada sabemos separar as coisas. Então acho que não vai ser muito difícil. Mauro, desde o Penafiel até algum colega teu já conquistou esta vitória? Algum colega que tenha passado contigo nessas Penafiel, Porto, Rio Ave? Alguém chegou assim como tu, a algum clube, ou que já está a jogar? Do Penafiel não me estou a recordar bem, mas penso que não. Mas depois já tive colegas meus, mesmo quando cheguei no Porto, tive o Fábio Silva, joguei também com o Francisco Conceição, e penso que o Tomás Esteves também. E agora podes encontrá-los do outro lado, não é? Sim. No clube rival. Sim, agora posso encontrá-los do outro lado. E depois também no Rio Ave joguei com também colegas meus que se estrearam na Primeira Liga, como o Diogo Teixeira, o Manel Namora, o Léo. Já tive colegas meus de equipa e que me dão muito bem, que já chegaram ao patamar que lá está, desejavam e que... Mas nunca houve nenhum abragonense que chegou ao Benfica? Não. Sentes que sentes a responsabilidade, porque tu passas a ser uma referência para aqueles jovens todos, para aquelas crianças todas da tua freguesia. Sentes alguma responsabilidade nisso? Não sinto um bocado de responsabilidade, mas também sinto que as pessoas me dão esse apoio e essa força e sentem orgulho em mim. Daí é que sinto-me motivado e lá está não é bem a obrigação, mas sinto que isso motiva, sim, isso motiva muito. Sim, estou mortinho por te ver com a camisola do Benfica. Se fosse com qualquer fosse, eu sempre senti esse apoio deles. Estamos a falar de um contrato de quantos anos que assinaste? 2 anos. 2 anos, substancialmente bem financeiramente, né? Para a tua idade, de certeza que te tratam bem. Já disseste que o objetivo é chegar à equipa A e daí a seleção. Um dia pensas trazer alguma camisola como o José Fontes ali para o Museu do Penafiel? Sim, sonho com isso, que um dia seja possível. Olha, eu também. Eu sonho com dias que te recordes desta entrevista e que voltes aqui com muitos êxitos. Não contra o meu clube, mas desejo-te muitos êxitos. Mauro, e vou dizer às pessoas, eu conheci o Mauro há coisa de 1 hora. Além de ser realmente um jovem futebolista que está a lutar pelos sonhos, eu sinto que é um miúdo humilde e que não grato. E isso é tão importante. Mauro, obrigado. Principalmente não por seres do Benfica, mas por conhecer-te um jovem como tu e com essa coragem. Obrigado por vir aqui. Foi uma grande entrevista com o Mauro Ribeiro, novo jogador do Sport Lisboa Benfica. Ficamos a aguardar e fica prometida para a primeira entrevista quando for jogador da Seleção Nacional. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.